É o 2017. Não, tá ao vivo. Só ver se está funcionando bem a... Ele entrou automático aí. Vê se está bem lá o som, ô Fernando. Confere a imagem lá. Tá tudo bem, os amigos. Daqui a pouco nós já entramos aí. Ó, perfeito. Estamos vendo aqui, estamos testando, ó. Aqui no Hotel Iraí. Então nós vamos falar. Só pega lá aquele material que... Daqui a pouco nós começamos, pessoal. Vamos dar uns 5 minutinhos, o pessoal ir entrando aí. Mas nós vamos pedir para o Fernando pegar o bannerzinho da live, os assuntos e tal. Pega lá, lá na recepção. Então, pessoal, daqui a pouco nós começamos a nossa live aqui. Estamos com o pessoal entrando. Daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo aí, ó. Já tem o pessoal. E o Tiago, o grande Tiago. Tá ouvindo bem aí, Tiago? O Gilmar, galera, grande galera. E assim nós vamos acompanhar. Que cenário, presidente. Som ok, Tiago. Beleza, então. Nós estamos aqui, montamos o meu microfone aqui. E aí nós vamos tentar fazer uma conversa muito legal com os vereadores e com as vereadoras. Aqui peguei o cenário do Hotel Iraí, para quem não conhece aqui, esse é o Hotel Iraí, na cidade das águas, das matas, da cultura indígena, uma cidade que foi o berço do turismo do Rio Grande do Sul, e nós estamos aí num caminho de retomada. Esse Hotel Iraí nós temos, família tem há 20 anos, eu faço a gerência e a administração, a gestão do hotel. Estamos aí sempre buscando inovar. É um prédio que tem 78 anos, uma história de mais de 90 anos, completada já o ano passado. E aí nós estamos buscando sempre, cada vez mais buscando integração das pessoas e divulgando a nossa cidade, da qual eu sou vereador, estou no 3º mandato aqui, sou presidente, já fui em 2009 presidente da Câmara, 2012 presidente da Câmara e agora nesse ano 2020 estamos também na presidência da Câmara de Vereadores aqui do município de Iraí. Então nós sempre buscamos estar sempre integrados com a comunidade no sentido de valorizar o desenvolvimento, a cultura. É uma cidade que não tem indústria, muito pouco indústria. Nós precisamos cada vez mais trabalhar para que as indústrias venham, mas o emprego é na área da agricultura, nós temos no turismo, precisamos movimentar muito essa cidade. Esse município tem um potencial enorme na questão do turismo. Eu vou falando até para o pessoal entrando na live, tá, pessoal? Mas eu vou falar do Rio Uruguai, que nós temos um rio fantástico, nós temos o Rio do Mel, Rio da Várzea, nós somos cercados por 3 rios aqui. Nós temos a melhor água mineral termal do Brasil, segunda melhor água do mundo. Isso já tem estudos e já foi classificada mundialmente essa água cura. Antigamente o turismo era aqui de 21 dias que as pessoas vinham para cá buscar sempre melhoramentos na saúde, com a água que cura, a nossa água mineral, que para vocês terem uma ideia, ela é de graça para toda a população. Todos os dias as pessoas vão até o balneário Oswaldo Cruz e vão buscar a água de graça, galões sem limite, para levar. Então as pessoas bebem muito pouca água que não seja água mineral, as pessoas da cidade aqui de Iraí. Nós estamos aí atingindo 40 pessoas, daqui a pouquinho nós já vamos entrar e vamos... o Sandro Santana, ó, pastor Sandro, lá da Bahia, o Edmar Fernandes, também me dando boa tarde aqui, Fernanda Pelvezan aqui de Iraí participando,
Paulo Betoni de Antagorda, Marisete Dias, o Jorge, que é nosso colaborador aqui do Hotel Iraí, também presente, o Douglas Farias, o Jonas Chequim, o Sandro Santana, já falei, Luiz Mantega, Andressa, nossa assessora da Câmara de Vereadores, também participando, mandando um oi aí. Então, a irmã Sara de Alvorada, grande vereadora e batalhadora de Alvorada na região metropolitana de Porto Alegre. Mas a pauta da nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre o fundo eleitoral e vamos falar das eleições de 2020. Nós vamos falar do fundo eleitoral, uma questão que a UVB tem. Primeiro, nós somos totalmente contra o fundo eleitoral. Nós buscamos, desde 2018, depois da eleição, fizemos um encontro em Brasília, e aí buscamos lá um encontro com os vereadores candidatos naquela eleição, na eleição passada de deputado, para ouvir os candidatos vereadores, e nós tivemos 2 candidatas vereadoras que foram eleitas deputadas federais, a deputada Aline Gurgel, lá do Amapá, e também a deputada federal Tereza Nelma, de Alagoas. Mas nós tivemos muitos desses candidatos que não viram no primeiro fundo eleitoral de 2017, quando se criou o fundo eleitoral em 2017 e a primeira eleição de 2018, poucos viram o dinheiro. Após aquela conversa que nós tivemos com os nossos vereadores, nesse encontro que fizemos em Brasília, em abril de 2019 estivemos com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, nós estivemos com deputados federais, buscando o quê? Buscando uma ideia de entender como é que é o fundo, para modificar o fundo, porque as pessoas que debateram sobre o fundo eleitoral, quando buscaram a ideia do fundo eleitoral, o que elas queriam? O que elas buscavam? Buscavam o equilíbrio das campanhas. Nós saímos de um mensalão, nós saímos de um escândalo de dinheiro público, e aí o que aconteceu? Aconteceu que veio muito forte a questão do financiamento público das campanhas, que foi uma enganação para a população que paga a conta. Por quê? Porque esse dinheiro do fundo eleitoral, ele vai para os presidentes de partidos. E são os presidentes de partidos a nível nacional que definem quem vai ganhar e quanto vai ganhar o dinheiro. Quer dizer, não existe um equilíbrio. Uns ganham mais e muito mais, e outros ganham muito menos. Então a ideia que se formou o fundo eleitoral, eliminando o dinheiro das empresas, dinheiro privado nas campanhas, seria para igualar as eleições. E não foi o que aconteceu. Além de ajudar os poucos, está saindo aí aqui, além de ajudar os mesmos com muito dinheiro, a população acha que todo mundo ganhou igual e equilibrou as eleições. Não é verdade. Então, por isso que nós somos contra esse fundo eleitoral, brigamos com isso, fomos no Rodrigo Maia tentar inverter esse quadro e não conseguimos inverter. Ele disse, não, a decisão é dos presidentes do partido, ou seja, os dirigentes partidários é que vão levar o dinheiro, que vão administrar esse dinheiro, estão administrando. Por isso que é muito complicado, e agora mais de 2 bilhões de reais nessa eleição. E aí eu quero falar com cada vereador e cada vereadora. Vocês acham que esse dinheiro vai chegar nos municípios pequenos, principalmente? Onde nós somos mais de 90% de municípios abaixo de 50 mil habitantes. Será que vai chegar esse dinheiro? Mas a população está pagando essa grana toda. A população vai pagar esse dinheiro todo. Vai sair do orçamento da União como está saindo. Então nós queremos, e nesse momento de Covid-19, de pandemia, de epidemia aqui no país, com o governo distribuindo dinheiro de várias formas para muitas pessoas, o comércio paralisado, a indústria paralisada, a economia paralisada,
E nós irmos para uma eleição, tirar o dinheiro que poderia ser para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento, que vai precisar muito, para ir para a eleição, ou melhor, ir para alguns dirigentes de partidos políticos. Para vocês terem uma ideia, eu quero passar aqui, quanto vai receber, uma previsão de quanto iria receber, ou vai receber cada partido político, só do fundo eleitoral. Não vou falar do fundo partidário. Vou falar só aqui, ó. O PSL, que tem o maior número de deputados federais de fundo partidário, de fundo eleitoral, vai levar 245.200.000 reais. O PT 249,3. O MDB 191 milhões com 300 mil. O PSD 180,7, o PSDB 167,4, Progressista 168,7, PSB 135,3, PL 152,2, 134,4 vai receber o DEM, o PDT 127 e assim vai, Republicano 124, Podemos mais o PHS 96,5, o Novo 45,4, o PRO 57,7, o Cidadania 51,1, o Avante 35,1, PSOL 50 milhões de reais, PTB 48,3, PV 25, Solidariedade 52, Patriotas 34, PCdoB 36 e PSC 42 e 43,4. Os partidos que não vão receber, que na eleição passada já ficaram fora porque não atingiram a cláusula de desempenho. O Rede, o PMN, PRTB, PMB, PCdoB, PCB, PCO, PSTU, DC e PTC, esses não vão receber o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral. Mas o fundo partidário foi criado em 1965. Desde 65, todos os partidos receberam dinheiro, recursos públicos. Para vocês terem uma ideia, nesse ano, fundo partidário 2020, não é o fundo eleitoral, o fundo partidário para manter os partidos políticos. PSL está levando 113,9 milhões, o PT 101, o MDB 55, PSD 58, PSDB 59, Progressista 55, PSB 54, o DEM 46, PDT 46, Republicano 50, Podemos 23, Novo 28, PROS 22, Avante 20, Cidadania 17, PSOL 29, PTB 21, Solidariedade 21, Patriota 24,8, PCdoB mais PPL 19 e PSC 19,2 milhões de reais durante o ano 2020. Então, além desse fundo partidário, que já é uma vergonha, que nenhum município do Brasil, os pequenos de novo, ou nenhuma candidatura ou poucas candidaturas recebe dinheiro do fundo partidário, todos os anos falam que tem essa grana e é desde 65 que existe esse dinheiro, não chega nos municípios, não chega nos diretórios municipais. Mas a população paga e cada vez mais nos últimos anos triplicou esse valor. E o fundo eleitoral é outra vergonha, então uma aberração. Do ponto de vista da UVB é contrário ao fundo eleitoral. Nós achamos que esse dinheiro nesse momento teria que ir para a saúde, teria que ir para as ações de monitoramento do Covid-19 e para as ações dos municípios, para buscar o desenvolvimento dos municípios. Com essa função toda, os municípios vão perder muita receita. Então nós temos que pensar, e esse é o papel, e essa é a visão, essa é a ideia da UVB, de encerrar o fundo eleitoral, porque vocês, nós, que eu sou pré-candidato a vereador em Iraí, nós não vamos receber, nós não vamos ver essa grana.
vai ficar para os dirigentes, e hoje são 23 dirigentes partidários que vão trabalhar esses 2 bilhões de reais. 23 pessoas com as suas executivas é que vão dar o destino dessa grana toda, que é da população brasileira. E agora eu quero falar das eleições. O TSE, se conseguir uma água, o TSE, ele lançou ontem, se eu não me engano, segunda-feira, um estudo dizendo que os técnicos estão dizendo que é viável a eleição em 2022. Que bonito o TSE falando isso. Os técnicos colocando que não vai ter problema, que tem como fazer eleição. Eu pergunto, os cartórios estão abertos para receber os eleitores, os novos títulos? Aí estão querendo fazer virtual. Eu pergunto, as manifestações, as convenções, nós vamos fazer virtuais elas? Porque não dá para aglomerar pessoas. A campanha vai ser só virtual? Como é que eu vou levar a ideia para o meu eleitor? Como é que vocês vão levar a ideia para os seus eleitores se nós não podemos chegar na casa das pessoas? Aí os engomadinhos de Brasília dizem, os juízes, acho porque juiz, com todo o respeito aos nossos amigos juízes e promotores, eles recebem com a eleição. Vocês sabiam disso? Os servidores, eles têm um plus no ano da eleição. Quanto custa o TSE para o Brasil numa eleição? Custa muito mais que esses 2 bilhões dos partidos políticos. Vocês sabiam disso? Então, quanto é o custo de uma eleição para o país? Essas coisas é que nós temos que começar a mostrar para a população, para dizer que se nós achamos que a eleição tem que ser prorrogada, tem que ir lá para frente, não é porque nós vereadores queremos, mas é que essa situação do Brasil, essa situação política do nosso país, ela está muito complicada. Ela está muito complicada. Então nós precisamos fazer o quê? Fazer com que mostrar que é a eleição, com todo respeito. Aqui vai meu abraço para o doutor Erval Sampaio, nosso juiz de direito, que trabalha, o presidente da Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Norte, vice-presidente da Associação dos Juízes, dos Magistrados do Brasil, nosso companheiro, nosso amigo da UVB. Eu quero dizer que quanto custa para o Brasil? Custa muito dinheiro. Não que nós não queremos a eleição, não é isso. E eu demorei para me manifestar em termos de UVB, porque nós tínhamos que ter essa reflexão. Nós tínhamos que ter, o Brasil logo aí na frente vai ter dificuldades, os municípios vão ter dificuldade, e aí nós vamos tirar dinheiro do orçamento da União para enfiar nos partidos políticos, para 22 presidentes e partidos administrarem esses 2 bilhões, e mais todo o custo que é para movimentar o país inteiro. Somos 5.570 municípios, 570 municípios, que vai ter que ter uma estrutura judiciária, que custa dinheiro isso, para movimentar a eleição. E o eleitor, o que está pensando disso? Nós vimos várias pesquisas e a maioria da população não quer eleição, por incrível que pareça. Não quer eleição nesse momento porque entende que esse momento é um momento de reflexão. Nós não queremos ganhar 2 anos de mandato, mas nós queremos salvar os nossos municípios. Imagine o ano que vem como é que vai ser os novos prefeitos ou os prefeitos que estão aí para administrar os municípios sem esses recursos, com essa crise que vai sim se estender por alguns longos meses. Mesmo que alguns dizem que está passando, que vai passar, mas as ações que os municípios estão fazendo, que os estados estão fazendo, são ainda de cautela em relação a abrir a economia. E enquanto não se abre toda a economia, as coisas não funcionam. A economia vai dificultar. Eu estou aqui no Hotel Iraí, já falei no início, quando começamos a conversa aqui, eu vivo de um hotel, numa cidade turística. Quando que eu vou ter hóspede de novo aqui? O hotel está fechado. E se eu abrir o nosso hotel,
quando vai vir uma excursão? Não é hoje, abriu o hotel, veio uma excursão amanhã. Não, vai retomar um tempo. E retomando um tempo, a economia, os empregos, tudo é uma dificuldade muito grande. Então, quer dizer que quando nós defendemos, e agora nós estamos defendendo a prorrogação da eleição, nós precisamos pensar o Brasil, independente dos políticos, mas nós precisamos pensar o Brasil. Nós precisamos pensar que o nosso povo, nossos brasileiros e brasileiras que pagam a conta, e eu sentei porque estava na minha testa aqui, eu estou com 2 aqui do meu lado que não conseguiram ver, que eu não apareço todo aí, mas é que a assessoria é boa. O Fernando Radaeli e o Fernando Sucolotti estão aqui comigo. Os 2 Fernandos, você imagina, se um é bom, imagina 2, né? Mas agora eles viram e me pediram para sentar, então eu sentei aqui. E então eu quero falar dessa situação que é a questão das eleições deste ano. A dificuldade que é essa eleição por essa pandemia. Lá no início do ano passado, quando se criou aquela PEC 59, 56, era uma ideia de unificação da eleição, mas não tinha um fato que realmente poderia dizer assim, vamos fazer a eleição porque agora não dá. Não, agora não é para melhorar a vida dos políticos não fazer essa eleição. Nesse momento, não fazer a eleição é pensar na população brasileira. E aí eu faço um desafio para os vereadores. Muitos não vão gostar do que eu vou colocar aqui. Mas vamos dar nossa contribuição também nessa proposta. Eu vejo que muitas câmaras, e dezenas e centenas de câmaras no país, vereadores inclusive, não cuidando da questão das condutas vedadas esse ano, anunciando que estão devolvendo salários, que estão ajudando, que estão comprando rancho, cesta básica. Tem que cuidar. Mas me chamou a atenção de o que tem de câmara nesse país com dinheiro sobrando. Não digo um absurdo, mas é uma realidade que nós temos que dar uma contrapartida. E qual é a proposta que eu faço da contrapartida? Vamos propor sim eleição para 2022, vamos. Mas vamos diminuir o custo das câmaras de vereadores em 15% a 25%. Aí nós conseguimos ganhar mais apoio da sociedade. Porque enquanto eu estiver aqui de bem com a vida, ao lado da piscina aqui do Hotel Iraí, está tudo maravilhoso. Mas o povo lá fora, como é que está? Então, se é para dar a nossa contribuição, a UVB, não digo nem a UVB porque eu não conversei com nossos diretores e a diretoria, os presidentes estaduais, mas eu estou propondo, vamos tentar baixar 15% do nosso orçamento. E aí, jogar a eleição para 2020. Aí nós temos um argumento. Nós vamos economizar, nós vamos esticar o máximo. Se precisar ter que demitir CC, nós vamos demitir CC das câmaras de vereadores. Mas nós vamos dar a nossa contribuição para com o Brasil. Não adianta, nós só queremos ganhar o espaço, ganhar ali na frente, falar das nossas dificuldades, mas vamos mostrar mais. Até porque, como eu disse, centenas de câmaras apresentaram recursos, abrindo mão de recursos agora nesse período. Então, meus amigos, eu quero dizer que a posição da UVB é sim para não ter eleição em outubro, para falar para a Justiça Eleitoral brasileira que quem vai botar o pé na estrada é o vereador, é o candidato a vereador, é o candidato a vice-prefeito, é o candidato a prefeito, e nós precisamos de tempo para levar as propostas, porque a essência da democracia é o povo ouvir as propostas das pessoas. Se eu sou candidato e não tenho condições de chegar ao meu povo, levar a minha proposta, eu estou sendo prejudicado. E eu sendo prejudicado, muito mais a população está sendo prejudicada, porque não está conhecendo a proposta dos candidatos. Se fala muito em mudar a política, sim, e eu não concordo. Eu acho que a política tem que avançar, tem que mudar com atitude, não com ideias ou com pessoas novas. Nós temos que mudar a política com atitude. E nós só vamos ter atitude na política se nós conseguimos
colocar em prática as nossas ações e levando para a população, para discutir com a população. O melhor momento que tem para isso, e a essência da democracia é essa, que é a democracia representativa, como nós temos aqui no país, e por incrível que pareça, no final do ano muitas pessoas, inclusive parlamentares de Brasília, defendendo o AI-5, defendendo que os militares tomem o poder, esquecendo que nós tivemos um presidente eleito pela população, esquecendo que nós temos todo um congresso, umas câmaras de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos eleitos pela população, simplesmente querem fechar Congresso Nacional, Supremo Federal, e esqueceram que se entrar um golpe, um AI-5, não vou dizer um golpe, mas uma ação dessa, vai cair o presidente da República também. Ou acho que vão deixar o presidente e vão fechar tudo? E os militares vão deixar o presidente só porque ele é militar? Não, ele foi eleito democraticamente. Então vamos raciocinar quando a gente fala nisso. Eu vejo muito, nós temos que fechar o Congresso Nacional, nós temos que ver esses políticos, inclusive vereadores. E se o povo começar a dizer assim, vamos fechar as câmaras de vereadores, vamos fechar a Câmara de Vereadores porque esses vereadores não estão dando resultado para nós? Então, muitas vezes, nós temos que tomar muito cuidado com a participação das pessoas aqui. E aí eu tenho alguns amigos aqui, o Diego Martins de Portão, na audiência, a Giannini, nossa querida Giannini, mas a União não tem mais de onde tirar, não entendi, tirar o quê? Recursos? É que eu não estou na sequência, abri aqui. Doutor Edmilson. Agora o doutor Edmilson, ele virou camarada lá em Bonito. Nosso abraço, querido doutor Edmilson. Também Bruno Melo, lá do Rio Grande do Norte, a Adriana, o Valber Pacheco, a Davilson Mancha Teles, diminuiu os percentuais de repasse. Diminuiu? Não, vai diminuir muito os percentuais. A minha proposta é que a gente repense, sinceramente, porque se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver o que tem de vereador e Câmara de Vereador repassando dinheiro. Como é que pode isso? Então está sobrando esse dinheiro. E se está sobrando esse dinheiro, vamos abrir mão desse recurso aí. É polêmico? Muito polêmico. Aqui a Kelvin me dizendo que a eleição em 2020 é absurdo. A Patrícia dizendo, vamos compartilhar. O Edmilson, Sérgio Siqueira, amigo vereador de Caruaru. Vamos compartilhar. Enfim, pessoal, a posição da UVB é muito clara. Nós entendemos, primeiro, o fundo partidário é um absurdo. O fundo partidário já é um absurdo porque ele serve para as cúpulas, para manter as organizações políticas. Até precisa, tudo bem, mas alguma grana aí que está no Facebook da UVB, nós temos os valores de cada partido. O fundo eleitoral é uma piada, porque eu volto a dizer, ele não vem para... Ele foi criado, eu me lembro do Pedro Simão defendendo o recurso público, inclusive o Thiago Simão, que é filho do então senador Pedro Simão, foi candidato em 2014. Eu fui no Pedro Simão e falei para ele, senador, eu sei que o senhor é contra recurso privado em campanha política, eu sei que o senhor tem uma tese que defender recurso público para as eleições, mas se o senhor não colocar dinheiro na campanha do Thiago, ele não vai se eleger nessa estrutura. Eu lembro que eu falei isso para ele, mas o Simão sempre defendeu porque ele achava que tinha uma linha, o recurso, e assim muitos que defenderam, inclusive o Ministério Público, enfim, defendiam que tem que ter a igualdade, e aí o candidato A, ele poderia ter melhores condições porque ele receberia de uma empresa privada o recurso. E o que aconteceu? Com essa instituição do fundo eleitoral, além de tirar uma boa grana do orçamento das pessoas e do país, se criou muito mais forte o Caixa 2.
porque hoje não pode aparecer o recurso da iniciativa privada, só da pessoa jurídica. Então como é que é? Chega o envelopinho lá na candidatura do cara sem aparecer nada. Ou vamos esconder isso? Ou vamos achar que é balela? A Justiça Eleitoral sabe disso. O TSE sabe disso. Os TRE sabem disso. E aí? Então, se instituiu muito mais o Caixa 2 do que tinha anteriormente. Então, vamos acabar com esse fundo, vamos dar limite para as pessoas contribuir com as campanhas. Não fazer como a Odebrecht, que isso aí financiava todos os candidatos. Lá em cima, no topo dos países que mais cobram imposto, as eleições são as mais caras aqui no país e não resolveu o dinheiro público. É só mais dinheiro que sai dos cofres públicos e vai para a mão de alguns. Então, nesse sentido aí nós colocamos. E a questão da eleição, nós a partir de agora vamos ter uma posição firme em dizer que se querem eleição esse ano, tá bom, mas deem condições. Vamos abrir tudo, porque se eu não posso ir para uma comunidade, me reunir com pessoas, como é que eu vou vender as minhas ideias? Como é que eu vou levar as minhas propostas? Como é que os candidatos do Brasil inteiro, e são alguns milhões de candidatos que nós vamos ter nessa eleição, vai chegar na população? Ou será que serão só os poderosos de novo que vão ter condições de pagar os robôs da internet, na internet para largar mensagem a cada pouco, para através dos computadores conversar com o eleitor? Mas quem não tem esses recursos, quem não tem a condição de chegar? Então, nesse sentido é que a gente quer sim que a eleição, que custa eu não sei quanto, me disseram que é 3, outros disseram que é 5 bilhões que custa o TSE e os tribunais eleitorais por ano de eleição, a mais do que é o normal. Então, assim, quanto custa? Porque todo mundo ganha. É a empresa que é o transportador da urna eletrônica, o cara que vai instalar a urna eletrônica, é um emaranhado de estrutura que tem que ter para uma eleição. E aí vão me dizer que não é democracia fazer eleição desde presidente da República até vereador? Como não? Qual é o interesse que não se quer? O principal interesse é ser econômico dos dirigentes partidários. Por isso também, pessoal, uma coisa que eu coloco, eu não sei se vai ser tão fácil a gente trabalhar isso, porque os nossos partidos, eles não se manifestaram a favor das nossas ideias, ou seja, da eleição lá em 2022. O presidente da Câmara dos Deputados disse para mim e para os presidentes estaduais no ano passado que era contra, que não tinha cabimento, que é inconstitucional. Mas como é que eles mudam, fazem PEC de um dia para o outro agora, quando precisa, e quando o Congresso quer na madrugada, faz um monte de coisa lá, e aí resolve tudo. Agora, quando não querem, realmente, as coisas não funcionam no país. Mas nós precisamos cada vez mais fortalecer os vereadores. Vamos nos nossos deputados federais, vamos trabalhar em cada deputado federal de cada estado. Vamos ver qual é a posição deles. Essa conversinha que é inconstitucional, se querem mudar a Constituição, podem mudar. Eles foram eleitos para isso. Tem os subsídios para fazer essa questão aí. Tem uma série de coisas que vão colocar, que é cláusula, não sei o quê, que é um ano. Se querem mudar, mudam, se há consenso. Se o país está acima dos interesses individuais, é mudado, porque nós temos argumentos. A população não aguenta mais a eleição, pagar essa conta que começou lá em 2017, 2018, e agora vai pagar, e daqui 2 anos vai pagar mais 2 milhões, mais 3 bilhões, não sei quantos bilhões por cada eleição. Quem que vai ter condições disso? Então nós temos que pensar e nós temos que trabalhar os nossos deputados federais. Os nossos deputados federais, porque precisam. A UVB, nós estamos aí numa questão, numa apreensão, porque não conseguimos ir para Brasília mais. Precisamos conversar com os deputados federais, precisamos conversar com os presidentes dos partidos políticos
E tem que dizer, mas apesar que eles estão dizendo na imprensa, muitos que são contrários, aí quando a gente liga para eles, não é bem a minha posição assim. Mas se o vereador for para cima do seu partido político e dizer, presidente, olha aqui, ó, eu sei que é um monte de dinheiro que vai entrar no partido, mas a população não pode pagar mais essa conta. Se nós olharmos que é complicado esse momento do país, não cabe eleição. Não cabe eleição. Vamos jogar para frente, é discussão. Nós temos que discutir agora simplesmente. E esses dias eu vi o ministro Barroso dizendo, eu não aceito a unificação das eleições para 2022. Até postei no Facebook, mas quem é o ministro Barroso para dizer que não aceita? Primeiro, não é ele que tem que aceitar ou não, é o Congresso Nacional. Ele pode ter a opinião dele, mas a justiça tem que cumprir a legislação. E quem faz a lei é o Congresso Nacional, são os deputados federais e os senadores da República. E é nesses que nós temos que ir. E é em cima desses que nós temos que trabalhar. Que a população, não só os políticos, mas a população que paga a conta, deveria começar a mandar e-mail para todos esses deputados, para todos os senadores, e para dizer, olha aqui, ó, vamos parar de brincar com a população, vamos pensar na eleição, sim, mas no momento que pode pensar a eleição. E da maneira que fazer a eleição, nós temos que repensar. Nós não podemos gastar tanto dinheiro, e eu diria mais, jogar dinheiro muitas vezes fora, para colocar em eleição. Então, nesse sentido, nós estamos dando essa opinião nessa live, dizer que daqui uns dias nós vamos fazer uma live, e eu não consegui fazer hoje, mas a ideia era chamar todos os presidentes estaduais. Nós vamos botar aqui, eu estou comprando um sisteminha, para a gente conseguir conversar com várias pessoas, 10, 20 pessoas ao mesmo tempo, para todo mundo ter a opinião, para não ter só o presidente da UVB a opinião, não só o Gils ter a opinião, que daqui a pouco é diferente de outro vereador, outro líder dos vereadores nos estados, mas nós temos que pensar com muita seriedade, porque o momento, apesar que as notícias estão sendo positivas com o Covid, está se mantendo não está alarmando, não está avançando as mortes, está aí numa média de 100 e poucas por dia. Então na Itália estava dando 900 mil por dia, quer dizer, nós estamos mantendo e esperamos que se mantenha, mas também as pessoas têm que ter cuidado. E tendo esse cuidado, eu volto de novo para a eleição. Como é que eu, candidato, vou começar a movimentar as pessoas? Eu vou ser um responsável. Nós não podemos ser irresponsáveis. A justiça eleitoral não pode ser irresponsável quando dá um parecer que tem condições técnicas de fazer eleição. Pode ser eleições técnicas, mas não pensaram na população para ouvir as propostas. Não pensaram no eleitor que vai decidir o seu voto em alguém. E para conhecer alguém, para decidir o voto, tem que conhecer no mínimo o que a pessoa pensa. Mas se eu não conseguir chegar na pessoa, não conseguir chegar no eleitor, essa pessoa, esse cidadão, ele vai estar prejudicado porque não vai ter a condição mínima de conhecer as propostas dos candidatos e para todo mundo, sim, aí sim se manter no mesmo nível, de ter a condição de chegar. Porque, como eu falei antes, muitas vezes, aquele que tem recurso financeiro, ele pode se dar melhor, comprando espaço, patrocinando o Facebook, patrocinando os robôs aí nas mídias sociais, e aí sim, colocando seu nome sempre em evidência, em detrimento aos demais candidatos. Então está sendo muito, muito pensada essa nossa manifestação, dizer para cada vereador e cada vereadora do Brasil que nós ainda vamos sim, neste ano, fazer a Marcha dos Vereadores. Era para acontecer agora, dia 27 de abril. Não se sabe quando Brasília vai abrir para os eventos, e assim que tiver um ok de Brasília, nós vamos imediatamente anunciar a Marcha dos Vereadores, que deverá sim ser antes do período eleitoral, claro.
poderá ser entre as convenções e o início do período eleitoral, do período da campanha eleitoral, no mês de agosto. Mas nós temos que ainda aguardar, infelizmente, porque nós não temos esse contato, essa informação. E imagine vocês lá em Brasília, que os hotéis vivem dos políticos, dos vereadores, dos prefeitos, dos secretários municipais, dos assessores, estão todos praticamente fechados, paralisados. O prejuízo que vai dar para esses empresários e para essa cidade, a cidade de Brasília. E assim o Brasil inteiro. Então vamos torcer que passe logo essa função, mesmo sabendo que os cuidados vai levar muito tempo, e torcer que os nossos deputados tenham a decência de pensar na população, pensar nos vereadores, nos prefeitos, nos vice-prefeitos e fazer a eleição mais à frente ou unificar as eleições. Existem várias propostas de deputados e senadores apresentadas e uma delas é do deputado federal hoje, Aécio Neves. Ele propõe as eleições, unificação das eleições para 2022 com o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República com mandato de 5 anos. É a que nós vemos uma proposta muito coerente, dá 5 anos, o vereador tem a sua reeleição, o deputado federal tem a sua reeleição, o senador tem a sua reeleição, mas os prefeitos, o executivo vai ficar com um mandato de 5 anos sem a reeleição, extremamente positivo. Então, nesse sentido, eu quero aqui, encerrando essa live, dizendo que aqui nós estamos no Hotel Iraí, em Iraí, na Cidade das Águas. Esse hotel aqui, eu vou fazer, estava pensando aí, quando abrir aí para um número mínimo de pessoas, eu vou fazer um encontro de vereadores de novo aqui em Iraí. Vou trazer, claro que um número limitado, mas nós vamos fazer um encontro aqui. Então, essa aqui é a minha área externa do hotel, é a área das piscinas, tem 3 piscinas aqui, tem uma grande área de lazer. E a cidade das águas, das matas, dos rios, da cultura indígena, é a cidade que, como eu falei no início, é a cidade que tem a melhor água mineral termal do país. A nossa água cura, a nossa água as pessoas fazem tratamento para a saúde. Então vocês são convidados a conhecer essa cidade que é antiga, é uma cidade pequena, uma cidade tranquila, é uma cidade que eu estou no centro da cidade aqui, estamos muito bem amparados aqui com os nossos amigos Aqui o pessoal está me passando aqui o nome do pessoal que entrou aqui. Então o Diego, o Luiz Manteiga, o Douglas Farias, o Jones Roberto, Sandro Santana, Marisete Dias, Edmar Fernandes, João Almir, Bruno Santos, Danilo Falcão fez uma live ontem, está de aniversário ontem o Danilo, parabéns, né, Danilo? E hoje vai de novo e eu vou participar da live dele no Instagram na sexta-feira, dia 24. O João Almir de Agronômica, a Carol Bernardo, o Dr. Erval, o Jorge Batista, o Eduardo Requião, grande Requião, Isidoro de Bozano, o Jesuel de Capela, o Dr. Edmilson, Renato Pinheiro, José Augusto Vasconcelos, o Paulo César Costa, presidente da Câmara de Várzea Grande do Sul, Patrícia Lucena. E aí, Patrícia, vai ser prefeita lá no teu município, lá no Maranhão? O Anizão Amorim, o Anizão está assustado com o Covid-19, parece que já tem 2 vereadores ou 3 vereadores já com o coronavírus na Câmara lá de Murici. Mas força, Anizão, e te cuida, né? Tua idade já não tá mais tem que ficar em casa mesmo. O Valber Machado, Cláudio Freitas, Tainá da UVB, Janine como é que é? Agora aqui eu não entendi o sobrenome da Janine aqui.
A Janine que participa sempre aí, nossa parceira aí. Beckenstein. O José Divino, o Denis Franco, o Bruno Martins, o Diego Martins, doutor aqui já li, o João Almir, não, já li também. Deixa eu tirar aqui para não me... O Leonardo, o Dario Braga, Roanderson, Jair Antônio, esse cara que me escreveu aqui, e o Francisco Neto, e o Jair Antônio, tem umas letras aqui que eu não consigo entender desse povo aqui. Eles... É tudo como o doutor Edmilson, estudaram para ser médico, porque a letra é de doutor, né? Mas é isso, pessoal, vamos encerrando a nossa live aqui, agradecendo a todos. Acho que foi importante essa participação, que estão me dando os parabéns pelo posicionamento. Doutor Edmilson, doutor Erval está falando aqui. Um abraço. A Irismar, nossa vice-presidente da UVB, Irismar Melo. O doutor Erval falou, eu vim aqui para dizer isso, e no meu texto fui claro. É isso aí, doutor Erval. Não estou me manifestando sobre o mérito em si. O Fábio Argolo, unificação das eleições já, o ministro Barroso tem plena saúde e o povo brasileiro que se exploda, é isso aí. O Jabá, grande Jabá Moreira, o Jabá é um amigo que lá de Cacoal, que pensa naquela prefeita, que ele incomoda aquela prefeita, né, Jabá, mas sempre pensando no bem da população. Aqui o Jabá, o Erval, doutora Danilo Falcão, já falei, Jair Antônio Imic, o Queiroz, o Jabá, o Leonardo, enfim, acho que está todo mundo aí que eu Jesuel Capela, Marconi Mendes, Marconi, ele é do Maranhão, ó, Bom Jardim do Maranhão. O Valber Machado, deixa eu ver se tem mais aqui, Gideão Brasileiro, Gabriela Carvalho, Dalmiro Almeida, bastante gente participando aqui, hein? A Leila Teixeira, do Rio Grande do Norte, Zigomar Zanin, deixa eu ver se tem alguns que eu não... Pedro Oliveira e Fabiano Dil também assistindo a live. Vamos ver aqui, eu estou lendo aqui. Tem tanto nome aqui que eu vou me perder daqui a pouco. Mas, pessoal, nós estamos sempre Vocês não estão ouvindo, mas aqui eu tenho logo aí adiante tem uma árvore que tem milhares de passarinhos aí. O som aqui está muito bom, muito fantástico. O ambiente aqui é muito legal, a cidade é muito tranquila, é muito calma e acho que eu fui feliz em escolher aqui esse pátio aqui do Hotel Iraí para nós fazermos essa live aos vereadores e vereadoras do Brasil. Mas, pessoal, nós somos na parceria, eu vou passar aí o meu Instagram também, é Gilson Conzati, né? @GilsonConzati. Gilson Conzati. É o meu Instagram, vamos lá também seguir. E nós vamos sempre conversando com vocês, valorizando sempre o vereador, valorizando sempre o poder legislativo, valorizando esta classe de homens e mulheres que são, sim, criticados nos seus municípios, que são, sim, muitas vezes satirizados nos seus municípios, mas que fazem a diferença em cada Câmara de Vereadores desse país. Nós precisamos, e eu defendo sempre, se tiver algum vereador que precisar de algum apoio da UVB, por favor, mande para nós as informações que nós chegamos lá. Eu sempre digo, se tiver um vereador em qualquer canto desse país, ou uma Câmara, ou uma entidade regional que precisar do apoio da UVB, a UVB vai até lá. Eu sempre digo, a UVB vai até os vereadores do Brasil. Eu viajei muito
nesse país. Eu viajei muito agora, nesses dias aí que eu estou criando peso aqui no Iraí ou Encantado. Eu fico nesse caminho da 386, mas eu sempre buscando conversar com as pessoas através do WhatsApp, do e-mail, enfim, das redes sociais, tá? Eu tô me enrolando para terminar aqui, mas eu vou passar aqui, vou pedir para o Fernando mostrar aquelas imagens ali daquelas... Vocês podem... Algum de vocês? Ah, tá, muito obrigado. É que eu falo, Fernando, fica um olhando para o outro. Então, passar aquelas imagens lá, ó, daqueles painéis lá. Pode levantar, não, levanta todo, só vira aqui nessa, isso aí, ó. Mostra os painéis aí, ó. Esses aí os painéis, e esse é o terreno aqui do Hotel Iraí, a área de lazer nossa, quiosque, e o Fernando vai mostrando aí para vocês. A Ledinha apareceu, me disseram aqui, um abraço para a Ledinha, então. Isso aí, ó, cidade, e mostra o hotel também, vamos fazer uma propaganda do hotel aí, rapaz. Eu preciso fazer marketing. Aqui é o Hotel Iraí, eu estou aqui, eu não vim para a inauguração, quando nós fizemos a inauguração do hotel aqui, mas depois eu vim morar aqui no hotel. Mostra o hotel aí, ó. Esse é o Hotel Iraí, a cidade das águas e das matas, é uma quadra inteira esse hotel. Tem bastante cupim, mas nós estamos matando os cupim agora, né, Fernando? Nós estamos trocando telhado e fazendo aí o que tem que fazer, mas é difícil. Precisamos de movimento aí nesse negócio aí. Mostrou? As fotos são todas no site da Câmara, Fernando da Câmara de, assessor de imprensa da Câmara de Iraí. O apelido dele é Pirado, para você ter uma ideia como é que eu estou bem de assessor. O Fernando Radaeli você já conhece, né? O alemão da Zelita. E agora o outro assessor que eu arranjei, o apelido dele é Pirado. Então eu estou muito bem aqui na foto, mas eu sou um sobrevivente, mas a gurizada é gente boa. A gurizada realmente trabalha, faz acontecer. Tem que ser sempre buscando eles aí, ó. Vamos lá, vamos fazer a diferença. E eles fazem a diferença com certeza. Então, meus amigos, nós ficamos nessa aqui. Eu quero desejar aí uma boa semana para vocês. Desejar a vocês... Espero que essa live ajudou um pouco aí no pensamento da UVB para vocês pensarem um pouco mais na função das eleições, do fundo eleitoral. Fale para o seu deputado, vamos passar o fundo eleitoral e não vamos mexer agora no fundo partidário. Isso é uma outra briga para o futuro. Mas o fundo eleitoral que se dê agora para os municípios, para desenvolver os municípios que vão passar por muitas dificuldades. Então eu agradeço a todos vocês aí. Fernando, tu pode nós darmos por encerrada essa live aqui. Meu celular é o 51-98048-2929, é o WhatsApp que eu estou usando agora. Tenho aquele outro antigo, mas aquele é para os grupos. Então eu tenho um que é o meu particular e que eu uso, não coloco grupo nenhum. Eu fico fora dos grupos, mas é que eu estou no dia a dia com esse celular. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado. Fique com Deus e vamos lá, nas belezas da terra de Iraí, a cidade das águas, das matas e dos rios. Iraí, terra de Deus, terra dos encantos meus. Um abraço a todos, valeu!